História e Geografia, página 28. O relevo e as paisagens. As diferentes formas de um terreno dão características variadas à paisagem. Observe alguns exemplos nas paisagens das fotos a seguir. Na paisagem da foto A, é possível perceber que o terreno é bastante plano. Já na paisagem da foto B, é bastante irregular, formando morros. Em certas paisagens, podemos observar terrenos variados, alguns com áreas mais planas e outros com elevações. O conjunto dessas formas de terreno é chamado de relevo. Em toda a superfície do nosso planeta, existem diferentes formas de relevo. No lugar onde você mora, o relevo se parece mais com que de qual foto? Justifique sua resposta comentando as características que são semelhantes ou diferentes entre elas. Troque ideia com os colegas. Esse exercício vocês podem fazer no livro, se couber, ou então no caderno. Página 29. Por dentro do tema. O relevo e as moradias da Capadócia. Quem observa a paisagem da Capadócia, região da Turquia, certamente se surpreende ao deparar com moradias escavadas no relevo. Ao longo de milhares de anos, a ação de elementos da natureza, como a chuva e o vento, criou cavernas naturais esculpidas em meio às rochas do relevo, dando origem a um cenário único na região. As pessoas passaram a ocupar essas cavernas como moradia e, com o tempo, escavaram novas cavernas em meio às rochas da Capadócia, pois perceberam que esse tipo de moradia, além de ter uma estrutura segura, tinha temperaturas agradáveis. Ela se mantém fresca no verão e aquecida no inverno, o que ajuda a enfrentar o frio da região. Atualmente, existem pessoas habitando as cavernas da Capadócia e a região é visitada por turistas do mundo todo. Veja a seguir. Faça uma pesquisa na internet sobre outros povos que vivem em moradias diferentes das que estamos habituados a encontrar nos municípios brasileiros. Anote no caderno as principais características desses povos e em que lugar do mundo eles vivem. Depois, apresente sua pesquisa aos colegas. Essa atividade nós deixaremos para quando nós voltarmos no presencial. Páginas 30 e 31. As principais formas de relevo. Veja a seguir as características das principais formas de relevo da superfície do nosso planeta. As depressões são formadas de relevo que apresentam altitudes menores do que as das áreas à sua volta. Em geral, são planas. As planícies são formadas de relevo geralmente planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. As montanhas são formas de relevo da superfície terrestre com maiores altitudes. Quando se encontram próximas umas das outras, formam cadeias de montanhas chamadas cordilheiras. Os planaltos são formas de relevo irregulares e com altitudes variadas. Geralmente são mais elevados do que as formas de relevo localizadas ao redor. A altura é a elevação do terreno ou de uma construção, medida da sua base até determinado ponto de referência. Altitude, distância vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nível do mar, altitude de 0 metro relativa à superfície do mar. Página 32. Pratique e aprenda. As fotos a seguir retratam paisagens de 2 municípios brasileiros. Observe-as. Paisagem do município de Itajubá, em Minas Gerais, em 2015. Paisagem do município de Caracaraí, Roraima, em 2016. Qual a diferença entre o relevo da paisagem de Itajubá e de Caracaraí? 2. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Planícies, planaltos, depressões e montanhas. A. As são terrenos com altitudes mais baixas que as áreas do entorno. B. As são formas de relevo com as maiores altitudes da superfície terrestre. C. As são formas de relevo em geral planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. D. Os são terrenos que apresentam formas irregulares e altitudes variadas.
Ciências, capítulo 2, Diversidade da Vida, página 20. Maíra e seus colegas foram fazer um trabalho de campo no litoral. Eles fizeram muitas anotações sobre os seres vivos que encontraram e tiraram fotos. Veja algumas delas no caderno de Maíra. Anotações. Na areia da praia, vi um caranguejo Maria Farinha cavando um buraco para se esconder. Na trilha da mata, vimos muitas bromélias crescendo apoiadas em troncos de árvores. Quando você imagina um ser vivo, o que vem à sua mente? Maíra usou alguns instrumentos para investigar os seres vivos. Você conhece esses instrumentos? Por que eles são necessários? Qual ser vivo você esperaria encontrar em cada um dos ambientes retratados? Que cuidados você acha que eles devem ter tido durante o trabalho de campo? Por que esses cuidados são tão importantes? Essas 4 questões da abertura da unidade 2, nós discutiremos na videochamada. Página 21. As características dos seres vivos. A variedade de seres vivos existentes na Terra é enorme. Cachorros, passarinhos, lagartixas, pererecas, peixes, estrelas do mar, polvos, minhocas, formigas, musgos, bananeiras, samambaias, cogumelos. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si e com o meio. Mesmo sendo muito diferentes entre si, todos os seres vivos têm características em comum que os definem como um ser vivo. Vamos conhecer algumas delas. O corpo de todos os seres vivos é formado por pequenas unidades responsáveis pela manutenção da vida. Essas unidades são conhecidas como células. A maioria das células é bem pequena e só pode ser vista com a ajuda de lentes de aumento simples ou com microscópios. Outra característica comum aos seres vivos é que todos passam pela mesma fase. Nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Essas fases compõem o ciclo da vida. Existem ainda outras características comuns aos seres vivos, como a capacidade de responder a estímulos. Nosso corpo é formado por muitas e muitas células. Essa foto foi feita com a ajuda de um microscópio e mostra células de parte da boca aumentadas cerca de 420 vezes. 1. Observe a imagem abaixo e responda as questões. 1. Em sua opinião, a imagem mostra um ser vivo? Explique. B. É possível saber se a imagem retrata um ser vivo apenas olhando para ela? Por quê? Página 22. O estudo dos seres vivos. A Terra é o único planeta que conhecemos até o momento no qual há vida. Mas ninguém tem conhecimento do número exato de espécies de seres vivos que existem nela. Cerca de 1,4 milhão de espécies já foram descobertas e descritas pelos cientistas, e é muito provável que existam muitas ainda desconhecidas. Os pesquisadores estão sempre trabalhando para saber mais sobre os seres vivos. O conhecimento das espécies ajuda a preservá-las e a entender melhor a história da vida na Terra. Espécie. De maneira geral, os organismos de uma mesma espécie podem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, organismos que também poderão se reproduzir. Essa planta foi descoberta em 2011 no nordeste da Bahia e recebeu o nome de Espigelia genuflexa. O ratinho goitacá foi descoberto na região norte do Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Restinga de Jurabatiba, em 2011. Leia o texto a seguir. Assim se faz uma descoberta. Você teria paciência para contar todas as escamas de um peixe? Que questão, né? Mas saiba que, diante de um bicho que pode ser de uma nova espécie, o cientista precisa estudá-lo a fundo, compará-lo com espécies próximas, para confirmar se o animal não pertence a elas e obter informações para descrevê-lo. Os dados necessários para descrever uma nova espécie variam de grupo para grupo de seres vivos. No caso de peixes, por exemplo, podem incluir até o número de escamas. Em seu caderno, responda a questão do início do texto e justifique sua resposta.
Essa não precisa realizar. Página 23. Nome popular. Nomes como Joaninha, Laranjeira e Canário, usados no dia a dia, são nomes populares. É comum uma espécie receber vários nomes populares, dependendo da região. Em diferentes lugares do Brasil, a mandioca pode ser chamada de aipim, castelinha, macaxeira, mandioca mansa, maniva, entre outros. Nome científico. Toda espécie de ser vivo conhecida tem um nome científico. Esse nome é criado quando a espécie é descoberta. Cada espécie tem apenas um nome científico. Ele é escrito em latim, uma língua antiga da qual se originaram diversas línguas, entre elas o português. O nome científico de uma espécie é o mesmo em todos os lugares do mundo. Isso facilita a comunicação entre cientistas que falam línguas diferentes. Veja o mapa ao lado e a foto acima. Na América do Norte, o animal da foto é chamado de leão da montanha ou puma. Na América do Sul, é conhecido como sussuarana e onça parda. Seu nome científico é Puma concolor.